Então vamos começar falando desse tema tão importante. Bom, então vamos começar falando um pouquinho da evolução dos regimes de trabalho, né? Antes da Revolução Industrial, antes de 1930, aqui no Brasil, a maioria das atividades elas eram feitas no campo, né? Todo o serviço, toda a economia girava no campo, girava em torno da agropecuária. A partir de 1930, a gente teve uma migração da população do campo para a parte urbana, né? Para as grandes cidades. E a partir daí a indústria começou a crescer, né? Então antes, quando você estava no campo, os regimes de trabalho eles eram bem mais altos do que a gente tem hoje, porém era sazonal, né? Eles trabalhavam por um período do ano, né? Que era o período de planto, e o outro período eles praticamente não tinham muito trabalho, né? Depois que migrou na Revolução Industrial para a parte urbana, a gente começou a ter o trabalho durante o ano todo, né? Acabou com essa sazonalidade. E vindo para a área urbana, a gente também teve o movimento de direitos do trabalho sendo discutidos, né? Lá na era Getúlio Vargas, em 1930, foi onde começou a sair as primeiras leis, né, em defesa do menor e defesa da mulher. Foram as primeiras leis que saíram. Foi criado o Ministério do Trabalho, a carteira de trabalho também naquela época. E naquela época começou a ser trabalhado, começou a ser discutido uma jornada de trabalho fixa semanal, né? Aquela uma folga a cada semana já estava em pauta, só que as horas trabalhadas dentro de uma semana era maior do que hoje o que a gente tem, né? Hoje a gente tem 44 horas semanais, eram 48, né? E aí com a evolução, principalmente dos direitos do trabalho, principalmente com o início da CLT, a gente teve esse padrão que a gente tem até hoje de 44 horas semanais. Tá? Então foi assim que mudou. Então saiu do campo, na Revolução Industrial veio todo mundo para a área urbana e a gente começou esse padrão de 44 horas semanais sendo presencial, né? Então a gente teve esse primeiro passo, esse segundo passo. No final do século XX, a gente teve o início da era da internet ou a era da informação. E essa era da informação, ela acabou trazendo mais possibilidades de trabalho, né? A gente pode citar aqui a Cisco, que foi uma das pioneiras no regime de trabalho remoto, né? Ela começou a trabalhar isso lá no final do século XX para o início do século XXI. Então, o que era antes só o trabalho presencial, a Cisco começou a migrar para o trabalho remoto. Tá? Ela que foi uma das pioneiras nesse regime que a gente acabou embarcando aí no ano passado por conta da pandemia. Então a gente teve antes da Revolução Industrial, depois a gente teve a Revolução Industrial, depois a gente teve a era da internet, que começou algumas empresas migrarem para o regime remoto, e depois a gente teve um marco aí que a gente teve agora em 2020, que foi a pandemia, né? Que acabou que muitas empresas que não acreditavam em home office, muitas empresas tradicionais tiveram que aderir ao home office porque não tinham o que fazer, né? Não podia trabalhar presencialmente. Então a gente tem esses 4 marcos aí na história referente ao regime de trabalho, tá? E agora vamos falar agora que a gente já contextualizou, falou um pouquinho da história dos regimes de trabalho, vamos falar especificamente sobre os 3 regimes, tá? Que é o tema dessa live. O primeiro regime é o regime presencial, né? O regime presencial, o funcionário vai até a localidade da empresa, né? Até a oficina, até a indústria, até onde a empresa executa a sua atividade, presta o serviço lá durante um horário e depois vai para casa, né? Então é um regime que é 100% presencial. Quais são os pós e contras, Alex, desse regime, do regime presencial? A gente tem como pós a cultura da empresa, né? Quem faz a cultura da empresa são os funcionários, e quando eles estão ali presencialmente,
é muito mais fácil criar essa cultura e disseminar essa cultura para os novos funcionários, tá? Segundo ponto, a gente tem uma maior agilidade na resolução de problemas dentro da empresa, porque você tem todo mundo ali. Então você pode chamar fulano, ciclano e beltrano para resolver aquele assunto ali rápido. Esse é o segundo pós. O terceiro, o trabalho em equipe, acaba ajudando e facilitando se ter um trabalho em equipe, porque as pessoas estão ali do seu lado, é fácil a comunicação, né? O quarto ponto é a melhor e a facilidade na comunicação. Como eu disse, a pessoa está do teu lado, então se você precisar de alguma coisa, você chama ela, já tira a dúvida e pronto, está resolvido. Então é muito simples, né, a comunicação quando vocês estão no regime presencial. E o quinto e último pós é o cumprimento do horário de trabalho. É muito mais fácil você controlar o horário de trabalho do funcionário se ele está no regime presencial, tá? Então esses são todos os fatores positivos de um regime presencial. Agora vamos falar um pouquinho dos pontos negativos, dos contras que tem o regime presencial. Dentre eles você tem o tempo gasto com deslocamento, né? Quem trabalha no Rio e São Paulo vai poder dizer muito bem, né? 1, 2 horas que perde no trânsito para percorrer 15 quilômetros, 10 quilômetros, né? Um percurso curto, mas por conta do trânsito, acidente, assalto e tudo mais, acaba virando um percurso muito longo, né? Então, um dos pontos contras ao regime presencial é o tempo de deslocamento, tá? O segundo é a qualidade de vida. Acaba que a gente passa mais de 10 horas no nosso trabalho, né? A gente não tem tempo para os nossos filhos, para os nossos pais, para o nosso cônjuge, né? Então a qualidade de vida acaba ficando para segundo plano por conta esse tempo que você se desloca até o trabalho, você volta do trabalho, ainda tem as jornadas de trabalho, então você perde basicamente aí 12 horas só nesse tempo aí à disposição, tá? Então a qualidade de vida é uma coisa que fica muito para segundo plano num regime de trabalho presencial, tá? Então esse é o segundo contra. Terceiro contra, e aí mais na perspectiva da empresa, custo, né? Para você manter um funcionário, uma estação de trabalho, você tem que ter espaço, você tem que ter toda a manutenção daquele espaço, você tem que dar o valor do vale transporte para o funcionário se deslocar, você tem que dar toda a estrutura dentro daquele espaço para que o funcionário consiga trabalhar. Então é muito caro você manter um funcionário trabalhando.